Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Você pode ficar em pé para acompanhar a leitura deste texto. Nós vamos ler dos versos 1 até o versículo de número 11. Atos 3, versos 1 a 11. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Podeis assentar e que Deus fale ao nosso coração com a sua palavra. Este é o relato de um milagre logo depois do Pentecostes. Em nome de Jesus, impossíveis acontecem, meus irmãos, e com um propósito principal de revelar o poder e a glória de Jesus. Nós, como igreja, somos usados por Deus para proclamar as virtudes do Senhor neste mundo onde nós estamos. Deus trabalha neste mundo através da igreja, através de mim e através de você. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Ele não envia anjos, ele envia a mim e a você. Os anjos anelaram perscrutar porque Deus faz dessa forma. Em outras palavras, quiseram entender porque pessoas como nós, seres humanos, têm uma tarefa tão nobre, tão sublime de proclamar as verdades do Senhor. Somos nós que somos enviados. Não experimentamos a conversão, recebemos a salvação, somos transformados pelo Senhor para não fazer nada. Nós somos chamados para a salvação e Deus nos envia, Deus nos usa. Enquanto estivermos neste mundo, haverá para a igreja uma obra para fazer. E nós precisamos ter discernimento. Ele nos envia porque as pessoas precisam de ajuda, precisam de encorajamento, precisam de assistência. As pessoas estão necessitadas, dependentes, há deficiências por todos os lados, física, há deficiências econômicas, monetárias, mas principalmente há deficiências espirituais. As pessoas precisam de ajuda. E a igreja é o instrumento de Deus para levar até estas pessoas a palavra do Senhor, a palavra de Jesus. É o Senhor quem nos envia. Deus trabalha através de nós para que o seu nome seja glorificado. Por que é importante dizer isso? Porque estamos diante de uma passagem que revela um milagre. E nós somos tendenciosos em admirar o milagre pelo milagre. Na verdade, há muitas pessoas em busca somente de milagres. Mas você vai observar que, ainda que o milagre tenha acontecido, alguém experimentou a manifestação do poder de Jesus sobre a vida dele, mas houve um propósito maior de conduzir os apóstolos a continuarem pregando o Evangelho de Cristo Jesus transformador.
O texto que antecede esta passagem é o capítulo 2. O capítulo 2 fala sobre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou sobre o povo. Eles falaram em línguas, como fogo apareceu sobre a cabeça deles. Algo extraordinário estava acontecendo. Foram movidos, transformados pelo poder do Espírito Santo. Mas a vida continua. Você já observou que às vezes vamos para alguma conferência da fé reformada, ou então um retiro espiritual, e que coisa gostosa são esses dias. A gente experimenta o mover de Deus, o agir de Deus, Deus aviva, Deus santifica, transforma, as coisas acontecem de uma maneira muito intensa, muitas pessoas envolvidas, a igreja enche, mas a vida continua. Depois do Pentecostes, houve dificuldade para os apóstolos continuarem fazendo a obra do Senhor. Houve perseguição, houve lutas, provações, e assim é a igreja neste mundo. Nós experimentamos a graça da salvação, mas nós continuamos na nossa jornada de fé, como peregrinos neste mundo, temos que proclamar as verdades de Deus e sermos sustentados pelo Senhor e confiarmos que Deus estará conosco em cada obstáculo, em cada dificuldade. O que eu quero encorajar você nesta noite é olhar para o texto e perguntar: qual é a minha missão? Por que é que eu estou neste mundo? E para que eu estou neste mundo? E nós vamos ver que é para sermos usados como instrumentos de Deus, como instrumentos do Senhor. Nessa passagem nós aprendemos uma verdade sobre os nossos ministérios. As melhores oportunidades para fazer o trabalho de Deus, muitas vezes, eles são surpresas não planejadas. Você já observou que às vezes nós vivemos no dia a dia e Deus coloca diante de nós alguma situação? E naquela situação Deus quer nos usar. Por isso que temos que estar sintonizados com o Senhor, em comunhão com o Senhor, porque nestas oportunidades Deus vai manifestar o seu poder. Como foi a experiência de Pedro e João. E nós vamos ver alguns detalhes dessa experiência de Pedro e João. Eles não estavam indo para o templo planejados em curar um mendigo, um coxo. E, por outro lado, o mendigo não estava indo para a porta do templo chamada Formosa, planejado para ser curado por Pedro e João. Ele estava ali para pedir esmolas. A título de sobrevivência, era alguém deficiente, necessitado, tinha suas limitações. Melhor lugar para estar é na porta que dava para o templo, que entrava para o pórtico de Salomão. E não é qualquer porta, é a melhor porta, é a Formosa. É que tinha toda a suntuosidade, e é por onde mais pessoas passavam. E ali ele se encontrava para pedir esmola. Nada planejado pelos homens, mas planejado por Deus. Sua vida não é conduzida pelas circunstâncias, a sua vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e como servos de Deus, como filhos de Deus, nós temos que ter discernimento das coisas espirituais ao nosso redor, nos colocar à disposição do Senhor e dizer: Senhor, usa-nos como instrumentos para levar paz, contentamento, encorajamento e levar Jesus às pessoas, para que elas experimentem a graça da salvação. Nós somos usados por Deus. Talvez você esteja muito ocupado em se preocupar com as coisas que têm uma dimensão macro, maior, neste planeta onde nós vivemos. E são coisas que nos preocupam mesmo. São coisas que nos deixam, muitas vezes, perplexos, angustiados, às vezes irritados, irados. Quando se fala, por exemplo, sobre os horrores do aborto, isso mexe conosco. Quando nós falamos, por exemplo, da pobreza sistêmica em países que podiam oferecer uma base comum de sobrevivência simples, para que as pessoas pudessem ter os seus direitos alcançados e realizados. E nós nos preocupamos com essas coisas.
Nós nos preocupamos com as articulações políticas que visam o interesse próprio ao invés do interesse do povo, ou seja, não cumprem com aquilo para o qual eles foram colocados naquela posição. São preocupações que nós temos. Nós nos preocupamos com o apocalipse, com o final do mundo, como será, quando será, o que vai acontecer. Nós nos preocupamos com coisas de larga escala. E nós temos que nos preocupar e orar por essas coisas, porque há muita injustiça sendo praticada neste mundo. Mas nós não podemos fechar os olhos para as coisas que acontecem ao nosso redor. Não é verdade? Já havia se passado 50 dias depois da morte do Senhor, até o tempo do Pentecostes. E talvez os discípulos ainda estavam preocupados com tudo o que estava acontecendo. Talvez explicando, inclusive, a autenticidade do ministério, da vida, da obra de Jesus. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e lhes incumbiu de continuar a fazer a tão grande obra de proclamação da obra de Jesus, do Evangelho. Mas eles enfrentariam dificuldades e precisavam também estender os seus olhos ao seu redor e dizer: eu sou um instrumento nas mãos de Deus para ajudar pessoas em necessidade. Com que é que eu tenho me preocupado? Eu não posso fechar os olhos com as coisas que estão passando ao meu redor. A igreja sofreu perseguição, a igreja se afastou muitas vezes do Senhor, princípios morais básicos estavam sendo deixados de serem praticados, falsas profecias, falsos mestres, falsos ensinos, e eles tinham que combater tudo isso e enfrentar tudo isso. Inclusive, depois deste milagre, Pedro teve que se apresentar diante das autoridades da época para explicar o que aconteceu. E o fato, a prova, o teste apontava por si, o realizado apontava por si só de que era algo extraordinário realizado em nome do Senhor Jesus. Porque os milagres tinham esse objetivo: atestar a autoridade e o poder de Jesus. Os milagres que os discípulos foram instrumentos para proferir também atestaram a autoridade e o poder de Jesus. Porque em nenhum momento eles faziam essas coisas em seu próprio nome, mas em nome de Jesus. A igreja cresceu, a perseguição surgiu e os discípulos continuaram a sua jornada fielmente. A igreja ao redor do mundo tem crescido, as coisas estão aí diante de nós para serem enfrentadas, mas eu quero encorajar você a confiar no poder do nome de Jesus. Não vá sozinho, queridos, nessa jornada. Vá confiando de que o poder do nome de Jesus é grande, é o nome que está acima de todo nome. E nós podemos ser instrumentos para proferir este nome diante das circunstâncias ao nosso redor e ver a manifestação do poder e da glória do Senhor. Queria destacar algumas coisas. Primeiro, a vida comum dos cristãos. Você observa o verso 1 diz: Pedro e João subiam ao templo para orar na hora nona. Ou seja, era um hábito comum. Nós, como cristãos, somos pessoas que devem orar. Faz parte da vida da oração. Aqui na hora nona, porque a hora entre os judeus era dividida de 3 em 3, começava às 6 da manhã, a terceira hora era 6 da manhã, meio-dia a sexta hora e 1 da tarde, e 3 da tarde a hora nona. E olha só, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia. Talvez seja difícil para nós criar um hábito de estar no templo 3 vezes ao dia, mas não seria uma coisa ruim nós criarmos o hábito de orar 3 vezes ao dia. O problema é que muitos de nós não oram nenhuma vez. Nem na primeira, nem na terceira, nem na sexta, nem na nona. Mas aqui Pedro e João tinham consciência de que deveriam estar na presença do Senhor,
buscando, adorando, orando, colocando a sua vida diante do Senhor. Pedro e João eram amigos, eles iam para o templo juntos, parceiros de pesca. Pedro um impetuoso, impulsivo, João manso, calmo, reflexivo. Lembrei até de um cântico, manso, calmo e sereno e tranquilo. Assim era João, amigo do Senhor, e eles se completavam. Eles estavam juntos ali, indo ao templo, estiveram juntos no sepulcro vazio, e agora eles juntos adoram o Senhor. E eles estavam indo para o templo. Fazia parte da sua vida de adoração. Quando nós falamos templo, é ajuntamento dos santos. Na época de Pedro e João, o templo tinha um significado enorme. Era o lugar onde havia manifestação da presença do Senhor. Os judeus, os aparatos judaicos tinham grande significado para os judeus. Mas o que eu quero destacar é que no ajuntamento dos santos, nós precisamos se encontrar. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, juntos, unidos, com o mesmo propósito. Os judeus tinham o hábito de orar, esse deveria ser o seu hábito, o meu hábito, porque eram pessoas que confiavam ao Senhor. Mateus 27 diz, Eli, Eli, lama sabachthani, na hora nona o Senhor clama ao Senhor, ao Deus Pai, porque ele sabia o que lhe esperava. Nós estamos numa jornada, irmãos, que caminham para o fim, e às vezes nos esquecemos de buscar a dependência do Senhor, de clamar ao Senhor, de apresentar ao Senhor as nossas queixas, os nossos pedidos, também a nossa gratidão e o nosso reconhecimento de que nós precisamos do Senhor. O templo tinha certamente uma marca importante, e a razão principal disso é porque eles criam que o Senhor se fazia presente ali. No ajuntamento dos santos, há um significado importante, por uma razão simples, porque nós cremos que Deus se faz presente no meio do seu povo.